Nos anos 1980, em meio ao crescimento desenfreado da violência nas periferias de São Paulo, uma figura singular emergiu como um símbolo de justiça fora da lei. Francisco Vital da Silva, um homem simples nascido no sertão da Bahia, tornou-se uma lenda na zona leste da cidade, conhecida pela ausência do Estado e pela proliferação de crimes. Popularmente apelidado de Chico Pé de Pato, devido ao seu jeito peculiar de andar, com os pés ligeiramente abertos, ele entrou para a crônica policial como um dos maiores justiceiros que São Paulo já viu. Nascido no sertão baiano, Francisco Vital da Silva viveu em uma região marcada pela seca, pela pobreza e pelas poucas oportunidades. Nos anos 1970, seguindo o êxodo rural que já atingia milhares de brasileiros, ele decidiu tentar uma vida melhor em São Paulo, assim como muitos nordestinos que sonhavam com o progresso oferecido pela cidade. A promessa de trabalho nas áreas urbanas fez com que ele e sua família se estabelecessem no Jardim Camargo Novo, no distrito de Itaim Paulista, uma das áreas mais afastadas e carentes da capital paulista. No entanto, ao chegar a São Paulo, Chico logo percebeu que a vida na grande cidade não seria fácil. As promessas de uma vida melhor se chocaram com a dura realidade. Bairros periféricos sem infraestrutura, sem saneamento básico e sem segurança. A polícia raramente patrulhava aquelas regiões, deixando os moradores à mercê da própria sorte. Em um ambiente onde a violência era corriqueira e a justiça era feita com as próprias mãos, Chico precisou rapidamente adaptar-se à nova realidade. Com o tempo, Francisco conseguiu um emprego como pedreiro, ajudando a construir a cidade que crescia a passos largos. Mas a vida de operário não era suficiente para sustentar sua família. Decidido a melhorar sua situação, ele economizou e abriu um pequeno bar no próprio bairro onde morava. O local, inicialmente visto como oportunidade de progresso, logo se tornou alvo constante de criminosos que aterrorizavam a região. Assaltos eram frequentes e malandros locais faziam questão de frequentar o estabelecimento sem pagar. Bandos de criminosos consumiam bebidas e alimentos à custa de Chico, que se viu em uma posição insustentável. Além dos fiados e das ameaças, traficantes começaram a usar seu bar como ponto de venda de drogas, trazendo ainda mais problemas para o comerciante. A ausência de proteção policial tornava a situação cada vez mais desesperadora. Chico chegou a registrar boletins de ocorrência, mas a resposta do Estado era ineficaz. Os criminosos não temiam a lei, pois sabiam que dificilmente seriam punidos. Então, o pavio curto de Chico começou a se manifestar. Decidido a não ser mais alvo de abusos, ele passou a expulsar à força os malfeitores de seu bar, muitas vezes usando uma faca que carregava para se defender. A violência continuava, mas a gota d'água veio em 1984. Quando Chico estava a caminho da delegacia para registrar mais um boletim de ocorrência, dessa vez identificando 2 criminosos que haviam assaltado seu bar no dia anterior. Enquanto ele estava fora, os mesmos homens voltaram ao local e, em um ato cruel, não apenas roubaram o que puderam, mas também abusaram de sua esposa e sua filha de 16 anos. Esse foi o ponto de ruptura na vida de Francisco. Até então, ele acreditava que as autoridades poderiam, de alguma forma, oferecer proteção. Mas, ao ver sua família dilacerada pela violência, Chico percebeu que a justiça estatal jamais viria. Foi ali que Francisco Vital da Silva morreu, e nasceu Chico Pé de Pato, o justiceiro implacável da zona leste de São Paulo. Com a certeza de que não poderia mais contar com o Estado, Chico começou a agir por conta própria. Ele comprou armas de um fornecedor local e adquiriu um Opala branco, que se tornaria sua marca registrada nas rondas que ele fazia pela região.
Determinado a vingar o que havia acontecido com sua família, Chico começou sua jornada de justiça. E os primeiros alvos foram os estupradores. Sem piedade, ele executou os dois criminosos, deixando um claro recado. Se a polícia não agisse, ele tomaria as rédeas da situação. O bar de Chico passou a ser um ponto de resistência. Ele não aceitava mais qualquer tipo de abuso. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, sua decisão de fazer justiça com as próprias mãos não isolou da comunidade. Pelo contrário, a população local, farta de ser vítima da criminalidade, passou a ver Chico como um herói. Sua fama cresceu e ele se tornou conhecido como o homem que limpava a região de criminosos quando a polícia falhava. À medida que os dias passavam, Chico começou a ganhar notoriedade. Não apenas os moradores de Itaim Paulista o procuravam para resolver problemas que a polícia ignorava, mas as próprias autoridades começaram a ver nele uma oportunidade. Policiais passaram a fornecer informações a Chico sobre criminosos foragidos que se escondiam na Zona Leste. Ele, então, agia rapidamente, eliminando um por um. Naquela época, o batalhão de elite da Polícia Militar, a Rota, Rondas Ostensivas Tobias e Aguiar, era conhecido pela sua abordagem letal contra criminosos na periferias. No entanto, em pouco tempo, Chico passou a ser mais solicitado pela população do que a própria Rota. Sua eficiência em lidar com os bandidos o tornava a primeira opção dos moradores. Logo, sua figura era amplamente comentada não só nas conversas de bairro, mas também na mídia. O jornal Notícias Populares, famoso por suas manchetes sensacionalistas, fez várias reportagens sobre as ações de Chico Pé de Pato. As façanhas do justiceiro tornaram-se tema de discussão em todo o estado. Além disso, Chico aproximou-se de Afanásio, um radialista renomado na época, que frequentemente o entrevistava e o apresentava ao público como o herói da periferia. No entanto, a carreira de Chico como justiceiro não duraria para sempre. Sua trajetória de acertos e contas culminou em reviravolta trágica. Em um dia comum, Chico foi até um bar para relaxar e beber uma cerveja. Lá, notou a presença de um homem armado que parecia desconfiado. Ambos se entreolhavam com desconfiança e a tensão no ambiente aumentava. Sem reconhecer Chico, o homem iniciou uma discussão que rapidamente se transformou em um confronto armado. Mais rápido no gatilho, Chico disparou e matou o oponente. Ao verificar os documentos do homem, no entanto, Chico descobriu que havia acabado de matar Moacir Ferreira de Melo, um policial militar à paisana. A partir daquele momento, Chico Pé de Pato, o justiceiro que havia combatido a criminalidade por anos, tornou-se um alvo da polícia. A Rota, que antes ignorava suas ações, agora o caçava como um criminoso. Sabendo que o destino de quem matava um policial era a morte certa, Chico fugiu, desaparecendo temporariamente da região. Durante seu tempo foragido, Chico buscou uma saída para sua situação. Foi então que recorreu ao radialista Afanásio Jazadji, que havia se tornado seu amigo e aliado ao longo dos anos. Por intermédio de Afanásio, Chico negociou sua rendição à Polícia Civil. Sua prisão tornou-se um verdadeiro evento midiático, atraindo centenas de pessoas às ruas, clamando por sua liberdade. Em 1985, Chico foi julgado pelo homicídio do policial e por diversos outros assassinatos que havia cometido durante sua jornada como justiceiro. Surpreendentemente, ele foi condenado a apenas 6 anos de prisão, uma sentença vista como branda, possivelmente influenciada pela pressão popular. No dia do julgamento, cerca de 2.000 pessoas se aglomeraram em frente ao Fórum de São Paulo, demonstrando apoio a Chico. Porém, sua história estava longe de terminar de forma pacífica. Dentro da prisão, Chico encontrou um ambiente dominado pelos mesmos criminosos que ele havia combatido por tanto tempo. Em 27 de janeiro de 1987, sua vida chegou ao fim de forma brutal. Chico Pé de Pato foi assassinado com 91 golpes de estilete. Uma vingança orquestrada por aqueles que haviam sofrido
nas mãos do justiceiro. A morte de Chico não apagou sua lenda. Pelo contrário, seu fim trágico apenas serviu para consolidar sua imagem como o maior justiceiro que São Paulo já conheceu. Para muitos, ele foi um herói que lutou contra a violência em uma época de caos, onde a justiça do Estado era ineficaz. Para outros, ele foi um fora da lei, um homem que cruzou a linha entre o certo e o errado. De qualquer forma, Chico Pé de Pato permanece como uma das figuras mais marcantes da história criminal de São Paulo. Uma lembrança viva da era em que, nas periferias esquecidas, a lei era feita.